Saudações, amados irmãos e irmãs, paz e bem. Somos discípulos missionários do Cristo Vida. Estamos com o nosso programa Palavra do Reitor, no Santuário da Vida, Arquidiocese de São José do Rio Preto. Hoje é dia 5 de março de 2026, quinta-feira da segunda semana da Quaresma. Felizes os que observam a palavra do Senhor de reto coração e que produzem muitos frutos até o fim perseverantes. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão, à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado na região dos mortos, no meio dos tormentos. O rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés, nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, esta longa passagem evangélica, escrita por São Lucas, nos apresenta um discurso que Jesus faz aos seus discípulos, contando-lhes uma história, e também faz para cada um de nós no dia atual. Nós percebemos que há uma controvérsia entre o homem rico e Lázaro, que é o homem pobre. Jesus, em Lucas, não nomeia o homem rico para dizer que o reino de Deus dá muito mais dignidade àquele que vive a pobreza em espírito, a pobreza de coração. A pobreza que é capaz de levar a pessoa a partilhar, a vivenciar o amor fraterno. Lázaro não simplesmente foi para o reino dos céus, na vivência com Abraão, que é sinal de vida plena, vida em abundância, de vida eterna, na história que Jesus hoje nos conta, porque foi simplesmente pobre, economicamente falando, mas porque, sobretudo, foi pobre em espírito, que é um termo utilizado também em Mateus por Jesus, lá no Sermão da Montanha, nas Bem-aventuranças. Quer dizer, aquele que de coração coloca em prática o amor fraterno e é humilde, consegue partilhar os seus bens com os mais necessitados, com aqueles que são excluídos na sociedade,
com aqueles que mais sofrem na nossa comunidade. Aquele que é rico e que sabe partilhar, que vive esta pobreza em espírito, esta pobreza de coração, com a capacidade de partilhar de coração, também pode se tornar Lázaro. A própria palavra Lázaro, ou o nome Lázaro, significa aquele que foi resgatado por Deus. Nosso Deus e Senhor Jesus Cristo resgatou o pobre chamado Lázaro, porque ele soube partilhar tudo aquilo que ele tinha. Vejam, isso tudo implicava também para Lázaro um determinado sofrimento. Aqueles que não sabem partilhar vivem em tormento e acabam que por também colocar-se num caminho que leva a um futuro de tormento, como o que aconteceu com o homem rico, sobre quem Jesus hoje nos fala neste Evangelho lucano. Tomemos consciência desta importância, ao passo que também Abraão, para este momento, do ponto de vista físico e biológico, ele já havia morrido. E vejam, ele foi visto pelo homem rico, para dizer assim que nosso Senhor Jesus Cristo é Deus da vida, é Deus dos vivos e não Deus dos mortos. Que possamos nos preparar bem nesta quaresma para a Páscoa do Senhor, para a vitória da vida sobre a morte, para a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eficaz para mim e para vocês e para os nossos fiéis defuntos também. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.